Bom, vamos lá então. Questão 110. O vidro contendo alumínio em sua composição é um excelente material para condicionar medicamentos e suplementos, porque pode ser esterilizado por aquecimento. No entanto, quando o medicamento ou suplemento contém substâncias que se ligam fortemente ao íon desse metal, o alumínio, certo? A dissolução do alumínio é promovida em função do deslocamento do equilíbrio químico, estabelecido entre a espécie mobilizada no vidro e a espécie em solução. Por essa razão, recomenda-se que suplementos de nutrição de recém-nascidos contendo glucanato de cálcio sejam acondicionados em embalagens plásticas e não nesse tipo de vidro. Caso esse suplemento seja acondicionado em embalagem desse tipo de vidro, o risco de contaminação por alumínio será maior se... Então vamos pensar aqui, ó. Qual é o equilíbrio químico estabelecido? Né? A gente tem um deslocamento de um determinado equilíbrio químico entre a espécie mobilizada no vidro e a espécie em solução. Então a gente tem o alumínio ligado no vidro, tá? E se ele tiver em presença do glucanato de cálcio, por exemplo, né, um princípio ativo, vou chamar aqui de princípio ativo do medicamento, tá? O que pode acontecer? Você pode ter o íon alumínio 3+, sendo liberado em solução, tá? Principalmente se ele se ligar ao princípio ativo, né? E aí você vai ter o vidro, ficou meio sem espaço aqui, né? Mas a espécie é o vidro aqui sozinho, tá? Então a gente está falando desse equilíbrio químico aqui. Qual que é o problema? É quando o equilíbrio químico é deslocado para a direita, tá? Então, assim, o que pode acontecer para esse equilíbrio deslocar para a direita? Vamos analisar as afirmativas, tá bom? Lembrando, né, qual é o princípio do deslocamento químico? O princípio de Le Chatelier é que o equilíbrio químico ele sempre responde a alguma modificação, a alguma alteração. O equilíbrio sempre responde de maneira a minimizar o efeito dessa alteração, tá? Então vamos ver qual alteração aqui vai fazer com que esse equilíbrio desloque para a direita, tá? Então, ó, com esse suplemento, caso esse suplemento seja condicionado em embalagem desse tipo de vidro, o risco de contaminação por alumínio será maior se o vidro do frasco for translúcido, não tem nenhuma relação desse equilíbrio com a luz, pelo menos ele não citou nada, né? Concentração de gluconato de cálcio for alta. Bom, o gluconato de cálcio ele é o princípio ativo, então vamos pensar, ó, se o princípio ativo tiver a concentração alta, consequentemente, o equilíbrio vai tender a deslocar no sentido de diminuir a concentração do princípio ativo, ou seja, deslocando para a direita, ou seja, fazendo com que o alumínio ligado ao vidro fique livre em solução por estar junto com o princípio ativo, tá bom? Então, eu acredito que seja essa a resposta, mas vamos olhar as outras. Frasco de vidro apresentar maior espessura, isso aqui não tem sentido, tá? Porque o fato do vidro ser mais espesso, a gente está falando de um reagente no estado sólido, e reagentes no estado sólido, eles têm a concentração constante, tá? Então, aumentar a quantidade desse cara no estado sólido não altera a concentração dele, tá bom? Então, não é AC. Vidro for previamente esterilizado em altas temperaturas. Bom, isso não muda nada, porque a gente acabou de ver que se o fato dele ter alumínio justamente faz com que o vidro seja resistente a isso, então, não mudando nada, eu não tenho nenhum efeito no equilíbrio. E aí, reação do alumínio com gluconato de cálcio for endotérmica. Olha, essa reação ser endotérmica é uma questão de natureza da reação, né? Ele não fez nenhum comentário com relação a esfriar ou a esquentar, a não ser quando faz a esterilização do vidro. Mas quando faz a esterilização do vidro, pessoal, o princípio ativo não está presente lá ainda, né? Então não tem nada a ver essa reação com o fato de se esterilizar o vidro, tá certo? Então o fato da reação ser endotérmica, como ele não falou que isso acontece quando tem alta temperatura ou quando tem baixa temperatura, a variação de temperatura nem está sendo considerada nessa questão. Se tivesse alguma variação de temperatura sendo considerada, a gente precisava ver, né? Mas nesse caso não vai ter efeito nenhum. Então a gente só confirma aqui
que a alternativa certa é a B, concentração de gluconato de cálcio. Tá certo? Um abraço.